Então, Shabbat Shalom novamente, né? Os irmãos estavam todos aqui desde o início, mas alguém que eventualmente no Facebook tenha chegado depois do início, um Shabbat Shalom. Vamos então à nossa drashá, ao nosso estudo da Parashá de hoje. E antes de entrar especificamente na Parashá, cadê a Elaine e Pedro estão para lá? É curioso que eu acordei com um versículo, que era uma música, né, que eu conhecia, que é um versículo nessa manhã. E eu não tinha nem conversado com a Elaine e com o Pedro, eles que escolheram, né, quais seriam as músicas que nós cantaríamos hoje, e eu acordei com o versículo justamente do Salmo 19, verso 5, tá, que diz assim, que o sol, o qual é como um noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Esse verso não está no meu estudo, não está. Eu só quis compartilhar porque eu acho que tem alguma coisa aqui. Porque eu acordei com esse verso na cabeça e eles escolheram justamente esse cântico do Salmo 19. Eu nem tinha conversado, né? Nós não conversamos, o Pedro está de testemunha. Eu não sabia que eles iriam cantar esse cântico, e eu acordei com esse versículo na cabeça que é deste Salmo 19. Para nós refletirmos, talvez tenha algo aqui que o Eterno esteja querendo nos dizer, tá? O sol, o qual é como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Vamos refletir. Talvez tenha a ver com a luz que nós vamos tratar um pouquinho aqui nesta manhã, né? Então a nossa Parashá, especificamente de hoje, como nós já lemos aqui, já comentamos durante o serviço, né? Voltamos então ao princípio, voltamos para Bereshit, né? Iniciamos um novo ciclo e eu sempre dou graças ao Eterno pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos com vida, começando mais um ciclo, né? Isso não é para todos. Quantas pessoas perderam suas vidas, né? Por conta do vírus, por conta de tantas outras coisas, mas nós estamos aqui porque o Eterno tem nos guardado e nos abençoado e nos mantido com vida, porque Ele tem um propósito para nós ainda. Né? A qualquer momento podemos também perder nossa vida, né? Mas estamos aqui porque o Eterno ainda tem um propósito para nós. Então eu dou graças a Ele por isso. Então, Parashá de hoje, Gênesis 1:1, Bereshit, verso 1, a partir do verso 1, até o capítulo 6, verso 8. Né? Essa é a porção da Torá desta semana, Gênesis 1:1 até o 6, verso 8. A Haftará, a porção dos profetas, Yeshayahu, Isaías 42:5 até o 43:10, Isaías 42:5 até o 43:10, e a porção da Brit Hadashah, a nova aliança, não poderia ser diferente, Yohanan, João, capítulo 1, versos 1 a 5. Tá? Então, esses são os trechos que nós estudamos e lemos essa semana e hoje, nesse Shabat. Como nós já temos por costume, antes de entrarmos no tema da nossa porção especificamente, vamos ver quais são os tópicos então, dessa Parashá. Essa Parashá, obviamente, ela tem muitos tópicos, eu tentei resumir, né? Ela tem muitas coisas, é uma porção que introduz a Torá, que introduz a história para nós. Então, começa falando, obviamente, da criação, do universo, né? De todos aqueles dias da criação em que o Eterno criou todas as coisas. Fala de toda a criação, culminando com a coroa da criação, que foi justamente a criação do homem, né? Do ser humano, tá? Adão e Havá, de Adão e Eva, no 6º dia. Então, começa falando da criação, né? E do Eterno criando todas as coisas. Aí vem o primeiro Shabat, né? A Torá ela deixa claro que o Eterno ele cessa de criar, ele para o seu trabalho no 7º dia, quando chega o 7º dia. E ele, mais uma vez, nos dando exemplo, não cria, não trabalha no Shabat. Ele cessa no Shabat. E ele descansa, entre aspas, né, porque o Eterno não descansa, mas ele descansa para nos dar o exemplo do que nós deveríamos fazer. Veja, antes do Shabat aparecer como mandamento lá em Êxodo. Ou seja, não é só para o povo judeu. Né? É aberto para todos, porque isso veio antes da próprio mandamento lá em Êxodo, em Shemot. Tá? Na sequência vem então, né, tudo que envolve ali Adão e Havá. Primeiro a Havá vai criada, né, a partir da costela de Adão, porque o Eterno percebe que ele está muito sozinho e não acha uma companheira para ele, então ele cria Eva para ele, a partir de sua costela. E aí eles recebem a tarefa, a incumbência de dar nomes aos animais. Tá? Então está aqui aos seres viventes, né, está aqui nesse trecho. E aí vem o fatídico episódio da árvore do conhecimento do bem e do mal,
aquela árvore da qual eles acabam comendo, aquela única que eles não poderiam, eles acabam comendo então aquele fruto, e com isso eles recebem consequências, né? Eles têm consequências do seu pecado, são várias. O homem tem as suas consequências, a mulher tem as suas consequências, a serpente tem as suas consequências, e a principal delas é que ambos seriam expulsos do Éden. Eles foram tirados do Éden, né? Não poderiam mais entrar no Gan Eden, no Jardim do Éden, tá? Aí, essa foi a principal das consequências. Aí vem então aquele episódio de Caim e Hevel, né? Caim e Abel, né? Que todos também conhecem. Caim acaba matando seu irmão Abel por invejas, né? Por ciúmes. Ele mata Abel e também tem suas consequências com as quais ele tem que lidar. E no fim da Parashá, a Torá faz uma longa descrição das gerações de Adão, né? Partindo de Shet, seu filho que nasceu depois do assassinato de Abel, né? De Shet, indo até Noah, até chegar em Noé. Então tem uma longa descrição da Torá ali, com todos já leram, né? Já sabem lá, nasceu fulano viveu tantos anos, e aí nasceu fulano, Beltrano, etc. E assim vai, né? Até chegar a Noé, a Noah, tá? E a Torá encerra essa Parashá, né, de Bereshit, falando da corrupção do homem, né? Quando, lá naquele período já de Noah, a humanidade estava completamente corrompida, a ponto de o Eterno se arrepender de ter criado o ser humano. Então a Parashá termina com esse episódio, né? O que nós vamos tratar hoje? Opa, bati aqui. O que nós vamos tratar hoje, né? Então nós vimos aqui que essa primeira Parashá, como eu já comentei também, começa com muitas coisas, né? Tem muitas coisas aqui, muitas informações, muitas histórias, muitas coisas que ela nos traz. São coisas, a princípio, muito variadas, né? Desde a criação até o pecado de Adão e Eva, desde o assassinato, o primeiro assassinato, que é Caim matando Abel, seu irmão Abel, e assim vai. E termina falando da corrupção do gênero humano, do ser humano, né? Então, é muita coisa que tem aqui, né? E a gente sempre se pergunta, a gente já tratou disso aqui em outros estudos, em outras parashot, sobre o que seria a Torá. A Torá, por acaso, é um livro de histórias? É um romance? Porque se ela fosse um livro de histórias, teríamos inúmeros problemas, porque a Torá ela deixa muitos buracos, né? Se a gente pensar ela como um livro de história, vamos pensar assim, como um romance, né? Que teria que ter um começo, um meio e um fim. Ela deixaria muitos buracos para nós, coisas que ela não fala, elementos que ela não traz, né? Mas como nós já estudamos aqui, a Torá não é um livro de histórias, ela não é um romance. O objetivo da Torá nunca foi ser um livro para contar histórias sobre o que aconteceu lá no passado. Não é isso. A Torá é para nós um manual. Ela é um guia. Ela foi pensada pelo Eterno para ser um guia, um manual para nós. Para nós que nós lêssemos e entendêssemos como nós devemos proceder. Ela é um guia, tá? Ela é um manual, né? E sendo ela então um manual, qual é o propósito da Torá então em trazer esses fatos aqui específicos? Falando da criação, falando do Shabat, falando desses detalhes sobre Adão e Eva e não trazendo outros detalhes sobre eles, né? Por exemplo, por que a Torá escolheu estes episódios aqui? Sendo ela um manual. Se ela é um manual, tudo que ela traz tem um propósito, um objetivo. Eu lembro que o Roxo comentou na semana passada, no Simchat Torá, da questão lá dos camelos, né? E depois você me mandou aquele muito interessante, aquele texto. E a gente comentou, né? Que nada na Torá é por acaso. Se está ali é porque tem um porquê. Não é só porque fazia parte lá do contexto daquela história. A Torá não é um livro de histórias. Se está lá é porque tem alguma coisa ali. Que a gente tem que parar e pensar no que seria. E estudar né, e cavar e chegar no que seria. Tá? Então é justamente isso. Se a Torá então traz esses episódios aqui, é porque alguma coisa tem a dizer esses episódios aqui e não outros que ela não trouxe. Né? Por exemplo, a Torá não fala para nós como foi quando Adão descobriu como fazer o fogo, ou se ele descobriu sozinho como fazer o fogo. Né? Nós não sabemos. A Torá não fala sobre isso. A Torá não fala para nós como foi em detalhes quando Adão viu Eva pela primeira vez. Ela fala o que ele diz, o que ele fala, né? Ela relata o que ele diz, mas não sabemos detalhes desse primeiro encontro deles, né? A Torá não fala. Se fosse um livro de histórias, né, ia fazer, né? Quando Adão viu Havá, ele se apaixonou imediatamente, e aí tem uma longa descrição de qual foi o sentimento que ele sentiu. Mas a Torá não é um livro de histórias, então ela não traz isso. Ela escolheu estes elementos aqui para começar
Bereshit, por algum motivo, né? Mas por qual motivo, então? Seria apenas para a gente conhecer a história da criação, a história de onde nós viemos, como nós surgimos, como surgiu o homem? Né? Porque, bem ou mal, esse início aqui tem uma ordem cronológica, né? Começa lá do princípio. Princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí vem todo o processo, todos os estágios, as etapas da criação até chegar o ser humano. Aí chega o ser humano, Deus o coloca no jardim, aí Deus cria Eva para o homem, e aí eles pecam, e eles são expulsos, etc. E assim vai. Então tem uma ordem cronológica aqui ainda, né? A princípio. Mas seria então só para a gente saber disso? Só para a gente conhecer então como é que foi, o que aconteceu, por que o homem se corrompeu e por que estamos na situação que nós nos encontramos hoje? Ou tem algo além disso? Se a gente pegar uma linha do tempo, aqui desde o início de Bereshit, do início de Gênesis 1:1, e até o final da Parashat Noah, lá em Gênesis 7, 8, 9, não lembro exatamente agora, são 2000 anos de história. Se a gente pegar uma linha do tempo, são aproximadamente 2000 anos. É muita coisa. É muito tempo, né? São 2000 anos. Quanta coisa não acontece em 2000 anos? Vamos parar para pensar no nosso período aqui, né? 2000 anos atrás, lá na época quase de Yeshua, né? Então, olha quanta coisa aconteceu com o ser humano, com o mundo, desde lá. Então imagine, é um período longuíssimo, né? Um período muito longo, 2000 anos. E dentro desses 2000 anos, a Torá escolhe estas histórias aqui para contar e não outras coisas. Dentre tantas milhares que devem ter acontecido, milhões de coisas que devem ter acontecido, a Torá escolhe estas aqui para relatar. Só estas, especificamente. E se ela faz isso, então, é porque nos parece que estas aqui são essenciais para nós entendermos alguma coisa que a Torá quer nos dizer, né? Essas histórias aqui são essenciais, não outras coisas que ela não traz. Para nós entendermos qual que é o enredo, então, da Torá. O que a Torá está querendo dizer, né? E um ponto específico nessa paraxá, um ponto em específico dentro dessa paraxá de Bereshit, nos deixa muito claro que existe uma conexão entre essas histórias todas aqui. Tem um elemento em comum que atravessa todas elas. Vamos então, né, entender qual é esse ponto e onde está. Vamos lá falar então de Caim e Hevel, Caim e Abel, né? Vamos lá para Gênesis, Bereshit 4, verso 9, que diz o seguinte: E disse o Eterno a Caim: Onde está Hevel, Abel, teu irmão? E disse Caim: Acaso o guarda do meu irmão sou eu? Gênesis 4:9. O Roxo sempre, né, já trouxe várias vezes essa questão dessa resposta de Caim, no que ela implica para nós, né? Acaso sou o guarda do meu irmão? Né? A resposta de Caim para o Eterno foi essa. Então, aqui nós sabemos o que tinha acontecido. Caim tinha acabado de matar o seu irmão, né? Hevel, Abel. E o sangue de Hevel clama ao Eterno da terra. Assim o Eterno diz, né? E aí, então, o Eterno vai questionar Caim. E pergunta, onde está o teu irmão? E a resposta que Caim dá, então, é essa. Mas a Torá não para por aí, obviamente. Então, versos 11 e 12 aqui do capítulo 4 dizem o seguinte: E agora, maldito és tu da terra. Isso o Eterno falando para Caim, né? Que abriu sua boca para receber o sangue do teu irmão, de tua mão. Quando lavrares, o solo não dará mais a sua força para ti. Fugitivo e errante serás na terra. Então, versos 11 e 12. Né? Então, ele recebe também uma punição, né, pelo seu ato, pela sua intenção, pela sua atitude, ele é punido também, né, com essas coisas aqui que a Torá traz, que o Eterno diz para ele. Tá? E aí, no verso 14, Caim diz o seguinte: Eis que me expulsas hoje de sobre a face da terra, e da tua presença me irei ocultar. Verso 14 do Gênesis 4. Né? Alguma coisa aqui nesses elementos desses versículos todos nos lembra de alguma outra coisa na Torá? Isso aqui que o Eterno diz lá no começo, para Caim, quando o Eterno pergunta para ele, onde está teu irmão? E depois, quando o Eterno amaldiçoa, né, fala que ele maldito será da terra. E depois, quando Caim fala, eis que me expulsas
sobre a face da terra, e da tua presença me irei ocultar. Eu não terei mais acesso à tua presença, em outras palavras, é isso que ele diz. Isso nos lembra de alguma outra coisa? Noé, mas antes, um pouquinho antes, lá do episódio da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Adão e Havá pecam, né? E aí existe um paralelo aqui entre essas coisas. Vamos ver então qual é esse paralelo, né? Então vamos voltar lá para Adão e Havá antes de continuarmos aqui com Caim e Hevel. Então Gênesis Bereshit 3, verso 8. E ouviram a voz do eterno Deus que passeava no jardim. E esconderam-se o homem e sua mulher da presença do eterno Deus dentro, Betor, da árvore do jardim. Gênesis 3, 8. Esconderam-se da presença. Adão e Havá esconderam-se da presença do eterno, a Torá diz, quando ele os chamou, né? O que Caim falou? Que a gente acabou de ler no versículo 14 de Gênesis 4. O que ele falou? Da tua presença me irei ocultar. Ou a tua presença se esconderá de mim. Olha só, guardem isso, né? Ele estaria oculto da presença do Eterno. E aqui em Gênesis 3, Adão e Havá se ocultam da presença do Eterno. Eles fazem isso por conta, né? Aí vamos lá para o verso 9 de Gênesis 3. E chamou o eterno Deus ao homem e disse-lhe: onde estás? Aieka. Nós já falamos aqui sobre isso em estudos anteriores, né? Aieka é uma pergunta com um lamento, lamentosa. Remete lá a Eirá, lá do livro de Lamentações, né? Que é tipo, como pode, como é possível, tá? Mas como um tom de lamento, um tom de lamentação. O Eterno se entristece porque ele obviamente sabe o que aconteceu e ele chama por eles e eles se ocultam, eles se escondem dele. Não bastasse eles terem transgredido, eles se ocultam dele e eles lançam um lamento. Onde vocês estão? Eu vim aqui para passear com vocês e vocês se escondem de mim. Aieka. É claro que ele sabia onde eles estavam, ele é onisciente, mas por isso é um lamento, Onde vocês estão? Aieka. Tá? Gênesis 3, 9. E qual é a palavra que o Eterno usa lá em Gênesis 4, quando ele pergunta para Caim sobre Abel? E disse o Eterno a Caim: onde está? Ei, Hevel. É a mesma palavra. Aieka é você, onde está, né? Ei é onde. Tá, seria mais ou menos isso. Mesma palavra. Ei, Hevel. Onde? Também com o mesmo tom de lamento. Onde está o teu irmão? Hevel. Então é a mesma palavra que o Eterno usa aqui. Tanto lá com Adão e Havá, quanto aqui com Caim. Ei, Aieka. Né? O Aleph Yud, a mesma raiz ali, a mesma palavra. Tá? Além disso, né, a resposta que Caim dá, por acaso, eu não sei onde está meu irmão. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Não é uma forma de... O que implica essa resposta? Ele estava fazendo o quê? Se isentando da responsabilidade do que ele fez. Ou do que ele não fez, de não guardar o seu irmão. Né? Ele está tentando se isentar da responsabilidade. A resposta que ele dá é isso, significa isso. O que Adão e Havá responderam para o Eterno? Quando ele pergunta o que aconteceu, porque eles falam que estavam nus, né? E o que eles fazem? O Adão faz o quê? Ah, foi a mulher. Não fui eu. Foi a mulher que o Senhor me deu que comeu do fruto e me ofereceu. O que a Eva faz? Não fui eu, foi a serpente que me enganou. Então, eles tentam se isentar da responsabilidade do ato que eles cometeram. Assim como Caim faz aqui também. Ele tenta se isentar da responsabilidade do que ele fez. Tá? Então, existe um paralelo aqui, mas tem mais coisas. Então, vamos... Gênesis 3, verso 17. Quando o Eterno dá, então, né, ele pune Adão, o homem. Maldita é a terra por tua causa, com fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Né? Gênesis 3, verso 17. Né? Assim como algo similar foi dito para Caim lá em Gênesis 4:11. Né? Ele fala que maldito serás tu da terra.
né? Isso é punição para Caim. E, verso 24 aqui do capítulo 3, e o Eterno expulsou o homem do jardim, né? Gênesis 3, 24. Qual que é a punição dada para Caim? Primeiro, verso 11, agora maldito és tu da terra, né? Também. E tem algo além aí. Por quê? Existe um paralelo, nós estamos vendo que existe um paralelo, né? Existem várias coisas em comum, mas tem sutis diferenças entre um e outro. Tem algumas diferenças sutis ou nem tão sutis assim entre um e outro, né? Como assim? Né? Lá no Éden, então, o que o Adão e a Rava fizeram? Lançaram a culpa, né, um no outro. Eles tentam lançando a culpa um no outro. Ah, foi a mulher. Ah, foi a serpente. Né? Eles fazem isso. Caim também tentou se isentar da responsabilidade, porém, ele não lançou a culpa em ninguém. O que ele faz? Olha o que ele faz. Onde está teu irmão, Caim? E a resposta que ele dá, não sei. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Como se falasse, eu não sei, eu não faço ideia do que aconteceu com o Hevel. Não sei. Não sei onde que ele está, deve estar por aí. Ele nega, ele não joga no outro, ele simplesmente ele mente, como se ele não soubesse o que tinha acontecido. Então existe uma diferença aqui, né, na resposta que ele dá. Ele nega. Ele mente, literalmente ele mente, falando que ele não sabia. Ele se faz de bobo, né? Eu não sei onde que está. E a terra? Né? Voltando ali, Gênesis 3:17. A punição que o Eterno dá para Adão, para o homem. Maldita é a terra por tua causa, com fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, você vai ter que ir lá plantar, você vai ter que ir lá semear, você vai ter que trabalhar para ter agora o teu alimento. É isso que o Eterno fala, né? A terra vai ser assim agora a partir daqui. Porém, a punição dada para Caim é muito mais severa. A gente parando para ler o texto, a gente percebe isso, é muito mais severa do que isso. Como assim? Já pulou ali, tá? Mas é Gênesis 4:11. A Torá fala que ele mesmo lavrando, mesmo ele trabalhando, a terra para ele não daria frutos. Mesmo que ele se acabasse de trabalhar, a terra onde ele fizesse isso não frutificaria. Então Caim recebe uma punição muito mais intensa. Adão teria que trabalhar, mas se ele trabalhasse, ele teria seu alimento. Caim, ele poderia, se acabar de trabalhar na terra, ela não daria fruto para ele. Não frutificaria. Está lá em Gênesis 4:11. Né? Mesmo que ele a cultivasse. Mesmo que ele cultivasse a terra. Então existem sim paralelos, mas a gente vê que a consequência do ato de Caim foi muito mais severa. As consequências para ele foram muito mais severas do que para Adão e Rava, né? Para Adão e Rava. Como se as coisas tivessem piorado de uma geração para outra. Uma geração. Lembra? É a primeira geração ainda. Como se já tivesse decaído a situação de uma coisa para outra, porque a punição foi muito mais severa, né? Nessa geração seguinte, para Caim. Assim como, então, os resultados, né, as consequências dos pecados de Adão e Rava e de Caim parecem estar conectados, existe um paralelo entre eles, apesar de um ter sido mais intenso que o outro, mas existe um paralelo, envolve a terra, né? Envolve a expulsão de algum lugar e envolve a terra. Estão conectados, então, essas consequências dos seus pecados, né? Mas o que provoca esses pecados, essas consequências, também é algo similar. Como assim, né? O pecado de Caim está muito ligado ao pecado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está muito conectado. E eu já falei sobre isso aqui em alguns estudos atrás, mas a gente vai recapitular assim, brevemente, porque faz parte aqui do nosso entendimento para hoje.
Então a história começa, né, lá do princípio. Bereshit, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Torá nos introduz, vamos entender então o que a Torá está fazendo. Vamos pensar numa pessoa que não conhece, nunca leu, nunca ouviu falar da Torá. Né? Alguém lá no meio de uma tribo indígena, que não conhece, que nunca ouviu falar dessas coisas. Isolada, completamente isolada. E alguém chega, eu quero te apresentar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Shulam já falou disso. Muitas pessoas falam, como é que se apresenta a Bíblia para quem não conhece? Começa por Mateus. Não. Não. Começa pelo princípio. Bereshit. Gênesis 1:1. Por quê? Porque é aqui que nós que a Torá nos introduz esse, entre aspas, personagem do Eterno. Né? Da onde que vem as coisas? A Torá vai nos contar aqui. Ela nos introduz, então, Deus. Né? No princípio, Deus, este ser eterno, criou os céus e a terra. Né? O Criador de todas as coisas. Começa, então, no princípio. E a Torá, então, nos mostra que esse Deus criador, esse Deus, esse rei soberano, esse ente criador de todas as coisas, decide trazer o ser humano, eu e você, à existência. Né? Ele decide nos criar. Né? E a cada etapa, então, a cada dia, a cada estágio da criação, o que o Eterno fala? Que tov. Tudo que ele vai criando ali, ele fala que tov. E viu o Eterno que era bom. Que tov. Ele fala 7 vezes nesse princípio aqui. Que tov. Que era bom. Né? E o homem, né? Viria então, ele cria todas as coisas e cria o homem para quê? Desfrutar de tudo aquilo que ele tinha decretado que era tov, que era bom. O homem é feito para desfrutar de tudo aquilo que era bom, que ele tinha criado anteriormente. Né? Tov. E aí em Gênesis 2:18, olha o que o Eterno diz. E disse o Eterno Deus, não é bom, lotov, que esteja o homem só. Gênesis 2:18. E aí ele cria Rava. Ele decreta que lotov, que não era bom que o homem existisse só. E aí ele cria então uma companheira para o homem, a Rava, né? Ele julgou que não era bom que o homem estivesse só. E aí ele cria Rava, né? Então ele cria Rava, né? E ele vai julgando o que é bom, o que não é bom para o mundo no qual aquele homem viria a existir. Né? E a gente sempre volta àquela pergunta que muitas pessoas fazem, né? Mesmo aí fora. E por que Deus criou então o mundo para o homem? Né? Por que ele criou tudo isso, basicamente, para nós, para mim e para você? Por quê? Que tem a ver com aquela pergunta, qual que é o sentido da vida? Né? Que nós já falamos aqui também. Qual que é o sentido da vida? Por que Deus criou o mundo, tudo isso, esse universo inteiro, para mim e para você? Por quê? Os sábios dizem que isto representa um ato enorme de amor do Pai, de amor. Ele queria se relacionar comigo e com você, com o homem. O propósito do Eterno desde o início, desde quando ele começa a criar tudo, era que ele queria se relacionar comigo e com você, com o homem, com o ser humano. Né? Então, Gênesis 1 e 2, esses dois primeiros capítulos de Gênesis e Bereshit, basicamente, Deus dá para o homem, né? Tudo que ele cria para mim e para você. Fala disso, né? Tudo que ele está criando para nós. Mas também nos fala da única restrição que ele faz. Qual era essa restrição? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vamos lá, Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Eterno Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer, e da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que comeres dela, morrerás. Quem acompanhou o estudo que eu fiz aqui, acho que não sei se foi umas 3 semanas atrás, vai lembrar. Mas eu vou retomar para quem eventualmente não tenha acompanhado ou que não tenha visto. Né?
Quando a gente lê esse texto aqui, a gente pode fazer duas perguntas básicas e principais. Lembrem-se, nós devemos sim questionar. O Eterno quer que a gente questione, para que a gente aprenda e entenda. Não é questionar por mal, é questionar para conhecer. E a gente lê isso aqui, a gente pode perguntar então, primeiro, se o Eterno não queria que eles comessem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, então por que colocar a bendita da árvore lá? Se ele não queria que eles comessem, não era mais fácil que ela nem tivesse, que nem existisse essa árvore ali? Primeira pergunta. Guardem a pergunta aí. Né? A primeira pergunta é essa. A segunda pergunta é, por que conhecimento do bem e do mal? Aquele velho exemplo que eu já dei aqui. Se conhecer o bem e o mal era ruim, então como assim? Se você tem uma pessoa, um conhecido, um parente, um vizinho, que uma pessoa que não sabe discernir o bem e o mal, uma pessoa que não sabe que te roubar é ruim, uma pessoa que não sabe que te matar é mal, né? Porque a pessoa não sabe o que é bom e mal. Será que é isso, então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou é alguma outra coisa? A maioria de vocês já sabe a resposta. Mas vamos guardar aí essas duas perguntas para a gente retomar aqui, porque tem a ver com o nosso entendimento para hoje. Tá? Primeiro, então, por que ele colocou a árvore lá, se não era para comer? Né? Por que a árvore estava ali, afinal de contas, essa árvore? O Eterno criou o Éden para mim e para você, como um presente. A Torá diz que ele colocou o homem no Éden, porque era um presente para o homem, para Adão, e para Rava também depois. Né? Era um presente, porque ele queria, como eu já disse, se relacionar com Adão e Rava. Era um lugar onde eles poderiam se relacionar, ele com Adão e com Rava. E era um presente para o homem aquele jardim. Né? Mas era preciso que Adão e Rava compreendessem, tivessem clareza e consciência de que era um presente dele. De que aquele jardim não tinha simplesmente brotado do nada ali para eles. E que por estarem ali, eles poderiam se apossar e ser donos de tudo. Se sentirem os donos de tudo. Eles tinham que entender que aquele era um presente, que eles eram convidados ali, naquele jardim do Eterno. E como que eles entenderiam e como que eles expressariam que eles estavam entendendo que eles eram tão somente convidados naquele jardim? Obedecendo à restrição única que o Eterno tinha colocado. Não é? Como assim? Eu já dei o exemplo aqui também no outro estudo e vou dar de novo para lembrar. Quando você, pai ou mãe, ou você, avô ou avó, dá um presente para o seu filho, ou filha, ou neto ou neta, né? O que você espera? Você compra um presente que a criança queria muito, né? E você dá, e você, claro, se alegra de ver quando você entrega o presente e a criança se alegra e faz festa. E você se alegra com isso. Mas o que você espera? Você espera um certo reconhecimento. Não para o teu orgulho. Para que a criança entenda que aquele presente não simplesmente brotou ali no quarto dela do nada. Para que ela, toda vez que ela olha para aquele presente, ela lembre que foi você que deu. E lembre com o amor de você. Ai, foi meu pai que me deu esse presente. Foi minha avó, foi meu avô que me deu esse presente. E mesmo quando você não estiver ali presente com ele, ele vai lembrar, quando ele olhar para aquele presente, ele lembre de você e reconheça e faça esse reconhecimento. É isso que você espera. Porque o presente não simplesmente surgiu lá no quarto dele. Você que deu. E quando o Eterno coloca aquela árvore ali, então, e essa restrição, é isso que ele está fazendo. Lembrem que é um presente que eu dei para vocês. E toda vez que vocês olharem para aquela árvore e lembrarem que ali vocês não podem tocar, vocês vão estar me dizendo que vocês estão lembrando de mim. Que fui eu que coloquei vocês aí. Que vocês são convidados no meu jardim. Era isso. Por isso a árvore estava ali. Essa árvore é minha, o Eterno. É como se ele falasse, essa árvore é minha. Só eu posso julgar o que é bom e o que é mal. Esta árvore aqui é minha, porque só eu tenho essa autoridade, esse poder de julgar o que é bom e o que é mal. Respeitem isso. Lembrem-se disso. É isso que ele estava fazendo. Por isso a árvore estava ali. E eu já dei o spoiler aqui, então, do porquê que é conhecimento do bem e do mal. Né? Não é o discernir, saber que matar é ruim e fazer tal coisa é bom. Não era isso. Tinha a ver com o julgar, o considerar o que para você é bom e o que é mal. Ditar regras. Tem a ver com isso. Né? Quando Adão e Rava, né, eles... Tá certo.
quando eles comem do fruto, né, eles passam a ter uma atitude de se achar os donos da razão. De se achar com poder, com autoridade, para, por eles próprios, dizerem o que era bom e o que não era bom. É isso que acontece. De fazer suas próprias regras, né? Tomarem para si o direito que até então era do eterno, de determinar essas coisas, né? E a gente vê, lá em Gênesis 3:6, que diz o seguinte: e viu a mulher que era boa a árvore para comer, e que desejável era para os olhos, e cobiçável a árvore para entender o bem e o mal. Gênesis 3:6, Bereshit 3:6. A gente vê nesse versículo que antes de comer, antes mesmo dela pegar o fruto da árvore, ela já tinha, aqui ó, e aqui ó, já tinha pecado. Como eu comentei naquele outro estudo, a gente às vezes pensa, então era uma árvore mágica, assim, que era uma árvore mágica, né? Às vezes a gente cria essas coisas na nossa cabeça muitas vezes. Era uma árvore mágica que ficava lá, e no momento que ele dá uma mordida, assim, num passe de mágica, ela morreu, né? Espiritualmente. Não. Não era uma árvore mágica. Provavelmente você olhando assim, talvez era uma árvore como as outras do jardim. Não sei, né? Isso é coisa minha. Não era uma árvore mágica. Não foi o comer especificamente que os fez cair. Foi aqui, ó. Surgiu aqui já antes o pecado dela. A Torá diz aqui, ela já determinou lá, ó, e viu a mulher que era boa, e a expressão que a Torá usa é a mesma que ela usou para o Eterno, ela falando lá, quando o Eterno falava, Vayar Elohim ki tov, e aqui fala, Vayar Aisha ki tov. Ela faz o julgamento. Ela acredita naquela mentira da serpente, vai naquele engodo, e ela já peca ali. Ela cai aqui, antes de comer, especificamente o fruto. Ela já cai ali. Ela já faz seu julgamento, ela já determina por ela própria que, não, eu estou, tá bom. Eu acho que realmente é bom que eu coma dessa árvore. Não importa o que Deus falou, eu acho que é bom, então eu vou comer. É isso que ela faz. Então ela já peca antes. Como Yeshua diz lá em Mateus 5:28, né? Quando a pessoa, no seu pensamento, já cobiça uma mulher, por exemplo, já pecou. Por quê? É isso. Não é só já a atitude lá, final. Se no seu pensamento já aconteceu, se no seu coração já caiu aquilo, já pecou. Porque já começa aqui, na intenção do seu coração. E a Eva, na intenção do coração dela, aqui já tinha caído. Antes de comer o fruto especificamente. Então o ser humano começa ali a declarar o que para ele é bom na sua própria perspectiva. A julgar o que para ele é bom na sua própria perspectiva, né? Aquilo que eu quero, então, tudo que eu quero, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uma Ferrari, eu quero uma BMW, uma Mercedes. Então isso é bom. Então isso para mim é bom, eu determino que isso é bom e não me importa se eu tiver que pisar na cabeça das outras pessoas, não me importa se eu tiver que tratar mal o outro, porque para mim é bom e pronto, é o que eu vou ter. Então eu determino que é bom. E aquilo que eu não gosto do fulano, do meu vizinho. Não gosto. Ele é uma pessoa que me irrita. Não gosto dele. Então, não é bom. Não é bom. Eu não quero que ele exista. Eu determino que não é bom que ele esteja do meu lado. Eu não quero. E o ser humano vem levando isso, desde lá. Desde Bereshit. Cada vez mais. É isso. Esse é o mal que habita o mundo até hoje. Essa nossa ilusão de achar que nós temos poder e autoridade para determinar o que é bom e o que não é a partir da nossa vontade, da nossa perspectiva. Né? Basicamente isso. E aí vem então a queda. Né? A partir disso vem a queda. Não foi uma mágica do fruto da árvore. Foi a intenção do coração de Hava e Adão. A intenção.
que vem desde lá, né? E nós herdamos isso, já nascemos com isso, que vem desde os nossos antepassados lá, Adão e Havá, né? Vamos lá então tratar da queda. Quando o homem então peca, o homem Adão e Havá pecam, né? O que o Eterno faz? Ele amaldiçoa a terra, né? Fala que a terra seria maldita por causa deles, de Adão, né, no caso. Como assim? Como que era antes da queda? Como que era antes deles terem pecado? O Adão precisava trabalhar para ter frutos? Simplesmente as árvores frutificavam sozinhas. As plantas frutificavam sozinhas. Era assim que era no Éden. Era assim que era na terra. E quando então Adão peca, achando-se que ele tinha então poder e autoridade para determinar que era bom ele comer de tudo, essa maldição que o Eterno dá lá em Gênesis 3 significa o seguinte: você se acha então o dono da terra agora? Você acha que você pode criar suas próprias regras? Então você vai trabalhar para frutificar a terra, porque ela não vai mais dar fruto sozinha. Agora você vai ter que, então, já que você é o dono, se vira. É isso. Você se acha o dono agora? Tá bom, então você vai se virar agora. Se vira, você vai ter que trabalhar para fazer as plantas crescerem, para tirar o teu sustento, o teu alimento. É isso. É isso que ele faz, né? E ele os expulsa então do Éden, né? Os afasta de si, da sua presença. Ali se quebra a ligação que existia entre o Eterno e o ser humano. Ele os expulsa, os afasta dele, os expulsa do Éden, né? E lá em Gênesis 4, versos 6 e 7, diz assim: quando o Eterno, aqui com Caim, né? Quando ele fala com Caim, olha só o que ele diz. E disse o Eterno, quem acompanhou aquele estudo lembra, olha o que fala, o Eterno. Não fala nem Eterno Deus. O Eterno é o Pai de misericórdia. E disse o Eterno a Caim, é o tetragrama aqui, que a Torá traz. Por que tiraste e por que decaiu o teu semblante? Isso é quando Caim está lá chateado porque o Eterno não aceitou sua oferta e aceitou a do Hevel, né? O Eterno vai falar com ele em misericórdia, como Pai, como Eterno. Por que tiraste e por que decaiu o teu semblante? Se fizerdes o que é bom, não é certo que serás aceito? Gênesis 4, versos 6 e 7. Olha o que o Eterno está falando para ele. Se você, Caim, fizer o que é bom, o que eu estou dizendo para você que é tov, na minha perspectiva, por acaso eu não vou aceitar você, tua oferta? É isso que ele está falando. Não fique triste, basta que você faça o que é tov, na minha perspectiva. E você vai ser aceito, Caim. Né? É isso que ele falou para Caim. Mas a gente sabe que Caim não, ele não faz isso. Pelo contrário, o que ele faz? Ele vai e age e determina o que para ele era bom, ou, aliás, não era bom, que era a existência do seu irmão, Hevel. Ele determina que ele não quer mais que Hevel exista. E ele vai e mata o seu irmão. Né? Porque para ele não era bom, Lotov, que Abel continuasse existindo. Ele não toma aqui o conselho do Eterno. Ele vai e age no seu julgamento, como seus pais tinham feito. Né? E o que acontece? Né? A gente viu então lá no Éden que Adão e Havá se esconderam na presença do Eterno. Eles, né? Quando ele chega no jardim, eles se escondem da sua presença. E aqui com Caim, o que acontece? A presença do Eterno se esconde de Caim. Se afasta dele. Porque a situação se intensifica em uma geração. Estamos falando ainda só de uma geração. Né? E aí, então, nos últimos capítulos, né? Nos últimos trechos aqui dessa paraxá de hoje, a gente tem aquela, como eu falei, aquela longa genealogia das gerações de Adão, partindo de Sete, né? Até chegar a Noé, até chegar a Noé. Então tem uma longa descrição na Torá sobre isso, que cobre mais ou menos 1000 anos de história. Tá? Essa parte aqui. De Adão a Noé. Mais ou menos 1000 anos, segundo os sábios. Tá? E 1000 anos em que as coisas vão cada vez mais o quê?
degringolando. Né? Então começou lá com Adão e Havá. Aqui com Caim já se intensificou, já piorou em uma geração. Então a Torá ela traz aquela genealogia para nos mostrar que a situação foi cada vez mais piorando. Até o ponto de haver corrupção completa, total. Né? Então nós começamos Bereshit, Gênesis 1, com 7 Kitov. Lembram que o Eterno fala 7 vezes, Kitov, que era bom, e viu o Eterno que era bom. Começamos assim, com esse mundo ideal do Éden, né? Com o Eterno decretando que era bom, dizendo que era bom no seu julgamento, e terminamos Bereshit, essa paraxá eu digo, com a queda do ser humano, né? Cada vez mais afundado na sua malícia, na sua maldade, né? As coisas se tornam cada vez piores, a ponto de Gênesis 6:5, Bereshit 6:5, e o Eterno viu, mesma expressão, e o Eterno viu que era grande o mal do homem na terra, e que todo o impulso dos pensamentos do seu coração era exclusivamente mal todo dia. Gênesis 6:5. Vayar Elohim ki rabara'a. É a mesma expressão quando ele fala Vayar Elohim ki tov, mas agora é Vayar Elohim ki rabara'a. E viu que era muito mal, que era muito ruim o homem na terra. Olha a diferença. O Eterno aqui está decretando, isso aqui é um decreto. Não é uma constatação, é o decreto. É a mesma expressão. Kitov, e viu que era bom, decretou que deveria existir, aquilo decreta que não, que era muito mal. É um decreto isso aqui, né? E aí, no versículo seguinte, a gente vê que o Eterno se entristece e se arrepende de ter feito o homem, né, por conta disso. Mas, a gente sabe o que acontece depois com Noé, não vou entrar nesse tema que daí é para achar o que o Roxo acho que vai trazer semana que vem, né? Mas a Torá, lá no princípio, antes disso aqui, lá no princípio, lá no começo, ela já nos apresentou uma luz para isso aqui. Literalmente. Ela já nos apresentou uma chave para solucionar isso aqui, lá no princípio. Né? A luz. O Roxo já trouxe isso aqui várias vezes, eu também já comentei, acho que o Pedro já comentou, o Gustavo talvez já comentou também. Né? Não é novidade para ninguém. Mas nós queremos assim que lá no princípio, quando o Eterno diz, né, vou tratar aqui daqui a pouco, seja luz, e a própria Torá aqui da Sefer, ela faz essa tradução curiosa, né? Seja luz, como se estivesse falando para alguém isso, nós cremos que se trata de Yeshua, ali, né, do Mashiach. Tá? E quando a gente vai lá para a nossa porção da Brit Hadashah de hoje, Yohanan, João 1:1-5, a gente vê que no pensamento dos apóstolos também era isso. Eles tinham esse entendimento. Yohanan pelo menos tinha, porque olha o que ele fala. Está muito claro aqui. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade, dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Então, ele era a luz dos homens, e por meio dele, por meio da luz que ele emitia, todas as coisas vieram a existir. Yohanan, João está dizendo isso. Né? E a gente volta então para Bereshit 1, quando fala sobre isso, e disse Deus, seja luz. E foi, estou usando a tradução da Sefer, de novo. Seja luz, e foi luz, e Ehior. E viu Deus a luz, Kitov, que era boa, e separou Deus entre a luz e a escuridão. Né? Faltou um E ali, a luz e a escuridão. A própria tradução da Sefer, eu acho curiosa porque, enfim, não fala haja luz. Seja luz, e Ehior, como se estivesse falando para alguém, como se o Eterno estivesse dizendo isso para alguém. Seja luz, e foi luz, como se fosse assim, você aí, seja luz, e ele foi luz. Quase como se fosse isso. Né? Quase como se fosse isso.
E o Eterno viu que aquela luz dele era boa. Porque aquilo, todos sabem, ainda não tinha sol e lua e estrelas. Né? Só foram criados lá no 4º dia, se eu não me engano. Aqui não tinha. Então o Eterno viu que essa luz, desde que ele manda ser luz, ele vê que era boa, ele decreta que era bom. E a partir dessa luz começa a existir o quê? Vida. A vida só começa a existir no universo que o Eterno está criando a partir desta luz que ele estabelece. Aqui, no verso 2, 3. Antes, não tem. Né? A vida só começa a existir a partir daqui, desta luz. Só pode haver vida onde há luz. Onde não há luz, não há vida. Né? E a gente vai então para Haftará, para a porção dos profetas de hoje, que diz também o seguinte. Isaías 42, versos 6 e 7. Eu, o Eterno, o chamei com justiça, o segurei pela mão, o modelei e fiz de você uma aliança para o povo, para ser a luz dos goim, dos gentios, das nações, a fim de que possa abrir olhos aos cegos e libertar os que vivem em trevas. Isaías 42, 6 e 7. Não temos dúvida de quem está falando aqui. O Eterno chama alguém, eu o chamei, não diz quem. Muitos rabinos, sábios, interpretam que está falando de Isaías. Eles dizem que fala de Isaías. Aí eu pergunto, Isaías foi luz para os goim? Para as nações? Sozinho não. Claro, pelo seu o texto tal, é diferente. Mas não foi? De quem que está falando aqui? Né? É para Israel implícito, mas quem está falando aqui? De Yeshua. O Eterno o chama com justiça e o segura pela mão e diz para ele, você é uma aliança para o povo. Que povo? Meu povo. Né? Você será, Yeshua, uma aliança para o meu povo e luz para as demais nações, para os goim. Olha só que interessante. Então está falando aqui do Mashiach, né? De Yeshua. De novo associando ele com a luz. Mesmo aqui no Tanakh, mesmo antes da Brit Hadashah, mesmo antes da Nova Aliança. Né? Ou seja, Yeshua, o Mashiach, é a chave que a Torá já nos deu lá no princípio para solucionar o que ela mesma traz na sequência, que foi a corrupção do homem a partir desse pensamento de que eu tenho poder e autoridade para determinar o que é bom e o que não é. Lá em Bereshit, Gênesis 1:3, o Eterno determina que esta luz era boa. Ele determina que esta luz era Tov. Esta luz que ele decreta ali. Ele faz um decreto, a luz do Mashiach, que está iluminando aqui, a partir da qual a vida começa a existir, é boa. Que Tov. Né? Para nós retornarmos ao Éden, para nós retornarmos àquela configuração anterior e devolvermos para o Eterno a autoridade e o poder para decretar o que é bom e o que não é no mundo e na nossa vida, só existe uma forma, segundo a Torá. Voltarmos para o princípio, voltarmos para debaixo desta luz por meio da qual a vida existia, começou a existir. Não é? E a gente fecha esse entendimento, a gente começou no princípio e vamos lá para o final, lá para Apocalipse 21, 23, 24, que diz o seguinte: a cidade, a nova Jerusalém, né, não necessita do sol nem da lua para brilharem sobre ela, pois a Shekinah de Deus lhe dá luz e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz. Então, Apocalipse 21, 23, 24. A chave que a Torá, sim, a Torá nos dá, para nós voltarmos ao princípio, para nós nos religarmos, para nós restaurarmos nosso relacionamento com o Eterno, com o nosso Pai, é a luz do Mashiach. Se você que está vendo na sua casa ainda tem dúvidas, mas eu acho que, como é que eu faço? Se nós nos afastamos do Eterno, então como é que faz agora? É só por meio da luz de Yeshua, do Mashiach.
Procure essa luz do Mashiach. É só por meio dela que você, vai voltar à vida. Em Yeshua nós somos feitos o quê? Nova criatura. Eu lembro que o Rosh uma vez trouxe, nesse estudo de Bereshit, algo muito interessante, que era a questão da terra estar envolta na água, né? Como se fosse um feto no útero, né? Eu nunca esqueço disso. E enquanto a terra estava envolta na água, como um feto no útero sendo gerada, sendo formada, o que estava acontecendo? A luz do Mashiach estava presente ali, para que aquela vida, aquela terra fosse gerada. Então, quando nós nos aproximamos de Yeshua, da sua luz, nós somos feitos nova criatura. Nós voltamos a ser gerados por meio da sua luz, que nos traz a vida. Porque assim, lá em Bereshit o Eterno determinou. Ele determinou que aquela luz era Tov, boa, e a partir dela veio a vida. Então, Yeshua é o caminho, nosso Mashiach é o caminho, desde o princípio. Não tenha dúvidas disso. Amém? Então é isso, eu agradeço a todos pela atenção. Vou chamar o Rocha então para fazer o encerramento.